Deus Todo-Poderoso diz: é somente de dentro de sua fé que você será capaz de ver Deus. E quando você tiver fé, Deus o aperfeiçoará. Sem fé, ele não pode fazer isso. Deus lhe concederá o que for que você espera ganhar. Se você não tem fé, não pode ser aperfeiçoado. E será incapaz de ver as ações de Deus, e menos ainda a sua onipotência. Quando você tem fé de que verá suas ações em sua experiência prática, então Deus aparecerá a você e o iluminará e guiará a partir de seu interior. Sem essa fé, Deus será incapaz de fazer isso. Se você perdeu a esperança em Deus, como será capaz de experimentar sua obra? Portanto, somente quando você tiver fé e não abrigar dúvidas a respeito de Deus, somente quando você tiver verdadeira fé nele, não importa o que ele faça, Deus o esclarecerá e iluminará por meio de suas experiências. E somente então você será capaz de ver suas ações. Todas essas coisas são alcançadas através da fé. A fé vem somente por meio do refinamento. E na ausência de refinamento, a fé não pode se desenvolver. A que se refere esta palavra fé? A fé é a crença genuína e o coração sincero, que os humanos deveriam possuir quando não podem ver nem tocar algo. Quando a obra de Deus não está alinhada com as noções humanas. Quando está além do alcance humano. Essa é a fé da qual eu falo. Amém. As palavras de Deus nos dizem que ter fé verdadeira em Deus é essencial. Não importa que tipo de provações encontraremos, ou o tamanho das nossas dificuldades. Deus quer que todos creiam em suas palavras e tenham fé nele, que realmente confiem nele e cooperem com ele. Essa é a única maneira de testemunhar o governo onipotente de Deus e seus feitos por meio da experiência. Graças à orientação de Deus, experimentei um pouco disso pessoalmente. Na manhã de 18 de novembro de 2016, recebi uma mensagem online de um irmão já mais velho que era da Itália, dizendo se sentir espiritualmente ressecado e queria saber mais sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Lendo a mensagem dele, pude sentir a urgência em seu anseio e espera pelo retorno do Senhor. Comecei a me comunicar com ele usando um programa de tradução. Ele estava decepcionado com a corrupção e depravação na Igreja Católica e tinha procurado por toda parte uma igreja verdadeira desde 1991. Ele também tinha lido os livros de Watchman Nee e Witness Lee, mas nunca recebeu nenhum sustento espiritual. Ele disse que viver sem o Senhor era doloroso, sem sentido e sem esperança. Ele viu alguns vídeos e imagens da Igreja de Deus Todo-Poderoso online e se sentiu atraído. Disse que parecia ser uma igreja verdadeira e que por isso queria descobrir mais sobre ela. Ver o tamanho da urgência com que ele buscava me transmitia um senso de urgência ainda maior. Eu transbordava de coisas que queria lhe dizer, mas não conseguia expressá-las por não saber falar italiano. Queria ler para ele as palavras de Deus Todo-Poderoso, mas a tradução italiana ainda não tinha sido publicada. Queria que ele assistisse a alguns filmes evangélicos, mas a versão italiana deles também não tinha sido lançada. Ele não falava nenhuma outra língua além do italiano. Tudo o que pude fazer foi enviar-lhe um vídeo musical, pois música e dança são linguagens universais. Mas ele ficou ainda mais ansioso após assistir ao filme. E, suplicando, me fez um pedido. Me avise assim que a igreja tiver um site traduzido para o italiano. Isso fez com que eu me lembrasse de algumas palavras que Deus Todo-Poderoso tinha dito. Como você transmitirá aquilo que viu e vivenciou àqueles crentes religiosos lastimáveis, pobres e devotos que têm fome e sede de justiça e estão à sua espera para que você os pastoreie? Que tipo de pessoas está esperando para que você o pastoreie? Você consegue imaginar? Você está ciente do fardo sobre seus ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está seu senso de missão histórica? Como você servirá adequadamente como mestre na próxima era? Você tem um forte senso do papel de mestre? Como explicaria o mestre de todas as coisas? Será que é mesmo o mestre de todas as criaturas vivas e de todas as coisas físicas no mundo?
Quais são os seus planos para o progresso da próxima fase da obra? Quantas pessoas estão à sua espera para que você seja seu pastor? A sua tarefa é pesada? Elas são pobres, lastimáveis, cegas e perdidas, lamentando na escuridão. Onde está o caminho? Como elas anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, desça repentinamente e disperse as forças da escuridão que oprimem a humanidade há tantos anos. Quem pode saber a extensão de sua esperança ansiosa e como anelam dia e noite por isso? Mesmo num dia em que a luz passa brilhando, essas pessoas profundamente sofridas permanecem presas em um calabouço escuro, sem esperança de libertação. Quando deixarão de chorar? Terrível é o infortúnio desses espíritos frágeis que nunca receberam descanso e que há muito tempo são mantidos presos nesse estado por laços impiedosos e história congelada. E quem já ouviu o som dos seus lamentos? Quem já contemplou seu estado miserável? Alguma vez já lhe ocorreu como o coração de Deus está entristecido e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente que ele criou com suas próprias mãos sofrer tamanho tormento? Após ler essas palavras, vi que Deus tinha nos encarregado de espalhar o Evangelho e de dar testemunho. Mas mesmo diante das exigências urgentes de Deus, senti que minhas mãos estavam atadas. Eu não podia dar testemunho da obra de Deus dos últimos dias. Não podia ajudar aquele irmão que estava perdido e recorria a qualquer recurso para ganhar o sustento das palavras de Deus. Eu tive uma sensação de impotência. Eu quis chorar quando vi suas mensagens e me senti como se estivesse entre a cruz e a espada. Se recuasse, eu atrasaria sua investigação do caminho verdadeiro pelo qual procurava e ansiava. Se avançasse, eu confiaria em ferramentas de tradução imprecisas, pois não falava uma única palavra em italiano. Essas ferramentas não eram precisas nem em coisas simples. Imagine então em termos espirituais. Como poderíamos nos comunicar? Me senti como se estivesse totalmente muda. Meus olhos estavam arregalados, mas eu não podia fazer nada. Também pensei em procurar um irmão ou irmã que soubesse falar italiano, mas não encontrei ninguém à altura desse desafio. Eu realmente estava perdida àquela altura. Então pensei, tudo o que sei dizer em italiano é oi e adeus. Não importa o quanto eu tente. Jamais poderei dar testemunho da obra de Deus dos últimos dias. Eu fiquei muito abatida. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele que dizia que a primeira coisa em que pensou ao acordar foi perguntar-me sobre a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O fato de que ele continuava enviando mensagens me deixou muito ansiosa. Fiz uma oração urgente. Amado Deus, eu nunca estudei italiano e não sei o que fazer para compartilhar o Evangelho com esse irmão. Deus, por favor, guia-me. De repente, depois da oração, lembrei-me desta passagem das palavras de Deus. Você deve ter fé que tudo está nas mãos de Deus e que os humanos estão apenas cooperando com Ele. Se o seu coração for sincero, Deus verá e abrirá todas as sendas para você, tornando as dificuldades não mais difíceis. Essa é a fé que você deve ter. Vocês não precisam se preocupar com nada enquanto cumprem seu dever. Contanto que você use todas as suas forças e coloque seu coração nisso, Deus não tornará as coisas difíceis para você, nem o forçará a fazer o que você não é capaz de fazer. Verdade. Lembrar desta passagem aumentou minha fé e coragem. É verdade que todas as coisas estão nas mãos de Deus e que para Ele nada é impossível. Verdade. O que Deus mais quer de nós quando nos deparamos com dificuldade é nossa sinceridade e cooperação. E que realmente creiamos e confiemos nele e façamos o possível para trabalhar com ele. E Deus nos ajudará a resolver nossos problemas. Sim. Mas quando deparei com aquele problema, percebi que Deus não tinha lugar no meu coração. Eu estava vivendo com minhas próprias noções e imaginações, pensando que, já que não sabia falar italiano, não conseguiria me comunicar com aquele irmão. Portanto, não havia como dar testemunho da obra de Deus para ele. Eu me atolei nessa dificuldade e me senti negativa e relutante. Como eu poderia obter a orientação de Deus e testemunhar seus feitos desse jeito? Pois é. Eu precisava confiar em Deus e fazer tudo ao meu alcance para cooperar com Ele. E confiar que Ele abriria uma senda para mim.
Com essa atitude em mente, de repente me lembrei de alguns versículos da Bíblia italiana que eu tinha reunido 2 noites antes de profetizar a obra de Deus nos últimos dias. Pensei que poderia usar esses versículos para me comunicar com o irmão. Sim. Assim, certa manhã eu os enviei ao irmão para ajudar na nossa comunicação. Na tarde do mesmo dia, tive uma surpresa agradável. Ao ver que o trailer da versão italiana do filme O Mistério da Divindade tinha sido lançado online, Que ótimo. eu mandei para ele na mesma hora. Graças a Deus. Mais tarde, o irmão disse que entendeu que o filme falava a respeito das profecias bíblicas sobre o retorno do Senhor. Animado, ele me fez as seguintes perguntas. O Senhor retornou? Ele está na China? Qual é seu nome agora? Naquele momento, me senti como uma ovelha perdida que tinha acabado de ouvir o chamado de seu pastor e procurava pela origem do chamado. Com lágrimas nos olhos, respondi: seu nome é Deus Todo-Poderoso. E ele é o que foi profetizado em Apocalipse, aquele que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. A essa altura, vi como cada estágio do governo de Deus se encaixa perfeitamente no próximo. Eu não falava uma palavra de italiano, exceto algumas saudações simples. Mas essa experiência fez com que eu me conscientizasse profundamente de que eu tinha me comunicado sem problemas com ele por meio da orientação de Deus e até tinha atingido alguns resultados. Vi que tudo está nas mãos de Deus, que nós devemos confiar e nos apoiar em Deus e trabalhar com Ele com sinceridade. Sim. Depois disso, enfrentei um novo teste. Constantemente, esse irmão ficava me perguntando quando eu lhe daria testemunho da obra de Deus dos últimos dias. Eu estava ansiosa, mas a existência da barreira linguística persistia. E eu ainda não conseguia encontrar a ajuda de um irmão ou irmã. Se eu encontrasse um tradutor incrédulo, ele não entenderia os termos espirituais e poderia não fazer um bom trabalho. Pensar nesses problemas me deixou desesperada. Eu não sabia o que fazer. Aquilo me deixou inquieta, preocupada e nervosa. Clamei a Deus sem parar. Ó Deus, minhas mãos estão atadas. Não sei o que fazer agora, não sei. O que devo aprender com isso? Por favor, guia-me e abre uma senda para mim. Depois de orar, lembrei como Moisés atravessou o Mar Vermelho. Moisés enfrentou todo tipo de dificuldades quando tirou os israelitas do Egito. Mas ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Ele orou e cooperou com Deus e testemunhou tantas das maravilhas de Deus. Sem o Mar Vermelho e o exército atrás deles, e sem seus 40 anos no deserto, como Moisés poderia ter tamanha fé e tanto testemunho? É verdade. Sem enfrentar essas dificuldades no meu dever, como eu poderia ganhar fé verdadeira em Deus? O que eu enfrentava não chegava nem perto de algo como atravessar o Mar Vermelho. É verdade. Verdade. E desde que eu tinha conhecido aquele irmão online, Deus sempre tinha aberto uma senda para mim. E eu tinha testemunhado os seus feitos maravilhosos. Eu sabia que devia ter mais fé em Deus e confiar mais nele. Enquanto pensava, de repente percebi que Deus queria aperfeiçoar minha fé e confiança nele por meio dessas dificuldades, para me dar um entendimento mais prático do governo onipotente de Deus por meio das minhas experiências reais. Quando eu entendi a vontade de Deus, eu não tive mais dúvidas de que Deus abriria uma senda para mim. Marcamos uma data para um encontro online com ele, e os irmãos e irmãs conseguiram uma irmã de 15 anos que tinha estudado italiano e que serviria de intérprete. Tão jovem. Sim, ao saber que uma irmã de 15 anos ajudaria a traduzir, refleti sobre mim mesma e aquela irmã jovem. Eu era bem jovem. Acreditava em Deus havia pouco tempo e nunca tinha pregado o Evangelho. Funcionaria ter a ajuda de uma moça tão jovem para pregar o Evangelho? Eu me senti extremamente insegura. Mas quando vi como aquela irmã lia fluentemente as palavras de Deus em italiano e ela disse que tinha decorado as palavras novas rapidamente, eu fiquei muito surpresa e também envergonhada. Deus tinha reunido as pessoas certas para realizar o trabalho de espalhar o Evangelho. Isso me lembrou de uma passagem das palavras de Deus. Quando um compromisso ou promessa é proferido da boca de Deus, todas as coisas servem ao seu cumprimento e são manejadas para o seu cumprimento. Todas as criaturas são orquestradas e arranjadas sob o domínio do Criador.
Sim. desempenhando seu respectivo papel e cumprindo sua respectiva função. Essa é a manifestação da autoridade do Criador. Amém. Amém. Por meio daquela experiência, vi que Deus me guiaria, contanto que eu confiasse nele de forma sincera. E eu veria seus feitos maravilhosos. Amém. Amém. Após encontrar essa jovem para traduzir, finalmente consegui me comunicar com aquele irmão. Um grande peso foi tirado de mim. Mas antes de perceber, eu não tinha um desejo tão sincero de confiar em Deus. E algo importante surgiu que impediu que aquela irmã continuasse sendo nossa intérprete. Quando recebi essa notícia, fiquei muito desanimada. Ainda havia tanto que eu queria dizer àquele irmão para que ele pudesse estabelecer o fundamento para o caminho verdadeiro. Mas sem a minha intérprete, não havia nada que eu pudesse fazer. Então soube de alguém que procurava o caminho verdadeiro, que tinha sido enganado pelos rumores espalhados pelo PC chinês e pela comunidade religiosa e por isso não ousou continuar sua investigação. Eu temia que se ele não fosse regado a tempo, esse irmão italiano também seria impedido. Eu me senti totalmente impotente, realmente não soube o que fazer. Então, um dia, vi que aquele irmão compartilhou isto na sua própria página. Amigos, irmãos e irmãs, Jesus Cristo retornou. Regozijem. Comecei a suar frio quando vi aquela postagem dele, pois ele tinha mais de 3.000 amigos religiosos. Se apenas poucos desses 3.000 fossem anticristos, capazes de enganá-lo e perturbá-lo, o que é que aconteceria com ele? Eu senti uma forte apreensão. Então vim para diante de Deus em oração. Ó Deus, sem intérprete, esse irmão não pode ser regado a tempo. E temo que ele recue após ser enganado pelos argumentos de outros. Como devo experimentar tuas palavras e aprender uma lição nesta situação? Por favor, guia-me. Após minha oração, li isto nas palavras de Deus. As pessoas passam a maior parte de seu tempo vivendo em um estado de inconsciência. Elas não sabem se devem confiar em Deus ou em si mesmas. Então, elas tendem a escolher confiar em si mesmas. E nas condições e ambientes benéficos à sua volta, bem como em quaisquer pessoas, eventos e coisas que sejam vantajosas para elas, é nisso que as pessoas são melhores. No que são piores é em confiar em Deus e olhar para Ele. Porque acham que fazer isso é incômodo demais. Acham que olhar para Deus é invisível e intocável, que fazer isso é vago e irreal. Por isso, nesse aspecto de suas lições, as pessoas têm o pior desempenho e sua entrada nelas é a mais superficial. Se você não aprender a como olhar para Deus e confiar nele, você nunca verá Deus trabalhar em você, guiá-lo ou iluminá-lo. Se você não puder ver essas coisas, então questões como: se Deus existe e se Ele guia tudo na vida da humanidade, terminarão na profundeza do seu coração com um ponto de interrogação, em vez de um ponto final ou ponto de exclamação. Deus guia tudo na vida da humanidade? Deus observa as profundezas do coração do homem? Por que motivo você transforma isso em perguntas? Se não confiar verdadeiramente em Deus ou não olhar para Ele, você não será capaz de dar origem a uma fé genuína nele. Se você não puder dar origem a uma fé genuína nele, então para você esses pontos de interrogação existirão sempre, acompanhando tudo o que Deus faz e não haverá pontos finais. Sim. Sim. As palavras de Deus me despertaram e finalmente percebi que eu tinha esquecido de Deus mais uma vez. Quando Deus me colocava numa situação em que me sentia impotente, em que não conseguia me comunicar e não sabia o que fazer, eu enxergava Deus como minha corda de segurança. Mas nas condições certas e com as pessoas certas presentes, eu voltava a confiar em outras pessoas, porque achava isso muito mais prático. Quando aquela irmã jovem veio ao meu socorro, num momento de extrema necessidade, eu soube que aquilo era um feito de Deus. Mas depois disso ainda achava que o irmão aceitar a obra de Deus dos últimos dias dependia daquela jovem intérprete. Ainda me faltava fé genuína em Deus. Lembrei-me de algo dito pelo Senhor Jesus. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. As ovelhas de Deus ouvem sua voz,
Nenhum boato, mentira ou adversidade consegue arrancar o povo de Deus de suas mãos. Isso é uma manifestação da autoridade de Deus. Eu devia acreditar nas palavras de Deus, cumprir meu dever e explorar cada possibilidade que desse a chance de comunicar com aquele irmão. Se ele seria ou não enganado por rumores e mentiras de outras pessoas, essa decisão não cabia a mim. Depois disso, li isto nas palavras de Deus Todo-Poderoso. Satanás vem corrompendo a humanidade há milhares de anos. Gerou um mal incalculável. Enganou uma geração após outra. E cometeu crimes hediondos no mundo. Abusou do homem, enganou o homem, aliciou o homem para se opor a Deus. E cometeu atos malignos que confundiram e prejudicaram o plano de gestão de Deus inúmeras vezes. No entanto, sob a autoridade de Deus, todas as coisas e criaturas vivas continuam a obedecer às regras e leis estabelecidas por Deus. Em comparação com a autoridade de Deus, a natureza maligna e a insolência de Satanás são totalmente horrendas, repugnantes e desprezíveis, e totalmente pequenas e vulneráveis. Embora Satanás caminhe em meio a todas as coisas criadas por Deus, não é capaz de efetivar a mínima mudança nas pessoas, coisas e objetos comandados por Deus. Amém. 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 As palavras de Deus me ajudaram a abdicar. É verdade que todas as coisas estão sob o governo de Deus e ninguém é capaz de obstruir o caminho daquilo que Deus deseja fazer. Ninguém pode roubar as ovelhas de Deus. Se alguém que não é ovelha de Deus entrar na casa de Deus, algum dia ele será exposto e eliminado. Isso é a autoridade e o poder de Deus. Eu percebi que realmente não entendia Deus. Eu era um exemplo vivo disso. Antes de aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, ouvi as mentiras do mundo religioso e do PC chinês por 5 anos. Embora houvesse muitos obstáculos, as palavras de Deus me levaram a aceitar sua obra dos últimos dias. E agora, não importa quantas heresias e mentiras eles espalhem, nada pode obstruir meu caminho de seguir Deus Todo-Poderoso. Elas só me ajudam a ver o rosto hediondo de Satanás com maior clareza e a fortalecer minha fé em seguir a Deus. Tudo isso foi alcançado em mim pelas palavras de Deus. Maravilhoso. Graças a Deus. Lembrei-me dos quase 30 dias de comunicação que tive com aquele irmão. Não falávamos a mesma língua e não nos comunicávamos normalmente. Mas continuamos até ele aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Ele até falou em espalhar o Evangelho e em estabelecer uma igreja na Itália. Isso poderia ter sido alcançado sem a orientação de Deus, sem a conquista de pessoas pelas palavras de Deus? Com certeza Com não. certeza não. não. Vi que eu realmente carecia de entendimento de Deus. Quando espalhava o Evangelho, eu dizia que a autoridade de Deus é incomparável e que nenhuma força é capaz de impedir sua obra. Mas eu sempre analisava tudo com a lógica. Quando confrontada com a dificuldade da barreira linguística, eu temi que aquele irmão fosse afastado pelos rumores e mentiras do anticristo. Sim. Eu vivia num constante estado de medo. Mas, na verdade, estava nas mãos de Deus se aquele irmão aceitaria ou não o caminho verdadeiro. Era algo ordenado por Deus. Em vez de me preocupar sem razão, eu devia apenas cumprir bem o meu dever e ser responsável. Quando pensei nisso, fiz uma oração a Deus, disposta a me submeter ao seu governo e seus arranjos. Ótimo. Surpreendentemente, não demorou e aquela irmã jovem me mandou uma mensagem dizendo que estava livre novamente e que poderia voltar a ser a intérprete. Que maravilha. Sim, finalmente consegui me comunicar normalmente com o irmão italiano. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a É. Deus. Embora tivesse me sentido totalmente desanimada e extremamente ansiosa durante o processo de compartilhar o Evangelho com aquele irmão, quando eu realmente confiei em Deus, por diversas vezes pude testemunhar sua orientação e seus feitos. Vi que toda a obra de Deus é feita pelo próprio Deus, e minha fé nele cresceu exponencialmente. Tudo isso era graça e misericórdia de Deus. Sim. Eu achava que compartilhar o Evangelho era salvar outras pessoas, mas finalmente percebi que nesse processo eu também estava experimentando a obra e as palavras de Deus. Por meio dessa experiência, eu, um Tomé cético, experimentei a autoridade e fidelidade de Deus.
E como dizem as palavras de Deus, quando alguém encontra uma dificuldade especialmente espinhosa, quando não tem ninguém a quem recorrer, quando se sente particularmente desamparado, ele coloca sua única esperança em Deus. Como são suas orações? Qual é seu estado de espírito? Ele é sincero? Sim. Existe alguma adulteração nesse momento? Só quando confia em Deus como se Ele fosse a última gota que você se agarra para salvar sua vida esperando que Ele o ajude, é que seu coração é sincero. Embora você possa não ter dito muito, seu coração já se mexeu. Isto é, você dá o seu coração sincero a Deus e Deus ouve. Quando ouve, Deus vê suas dificuldades. E Ele irá esclarecer você, guiar você e ajudar você. Amém. Amém. Conhecer a Deus exige que pratiquemos e experimentemos as palavras de Deus por meio de pessoas, eventos e coisas que encontramos todos os dias e no processo de cumprir o nosso dever. É a única maneira de realmente conhecer e temer a Deus. Minha experiência me ensinou a apreciar isso. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças Graças a a Deus. Somente confiando sinceramente em Deus, podemos ver a orientação de Deus. Sim, que Com bênção. certeza. A sabedoria é esperar em Deus e confiar nele.